Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 2 de agosto, com o início das quartas de final da Libertadores da América, um jogaço entre as duas maiores torcidas do Brasil. Também temos o início das quartas de final da Sul-Americana, um jogo isolado da Série B e alguns jogos já da fase quase decisiva da pré-Liga dos Campeões, tá bom? Seja bem-vindo a esse planejamento. Meu nome é Tel, se você não me conhece, muito prazer. Esse é um canal sobre trade esportivo e esse aqui é o Bom Dia Mercado, meu planejamento pessoal. Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Não vou te dar dicas de entradas, não vou fazer bilhetes com vocês aqui, não é a minha praia, mas eu vou tentar te ajudar da melhor maneira com o maior número de informações possíveis das partidas, tá bom? Vamos começar já eliminando essa parte aqui da Liga dos Campeões. A gente já tem algumas equipes entrando nessa fase, que são equipes mais conhecidas, né? O Benfica, o Saint-Gilloise da Bélgica, o Rangers entrando também, o PSV e o Mônaco também estão entrando nessa fase. Então fica um pouco mais fácil, talvez, né? Se vocês conhecem essas equipes, ter uma percepção melhor do jogo na leitura ao vivo, porque a gente tem poucas informações. O Benfica ainda não começou, né, a temporada de Portugal ainda não começou, a Dinamarca também está engatinhando, o Midtjylland tem pouca coisa, então não dá para usar o PDF de apoio, por exemplo, para poder tirar muita informação. Então o que eu venho fazer nesses jogos é leitura ao vivo e só. Tá? Não dá para ter muito embasamento, nem mesmo utilizar a temporada passada para tentar medir essa temporada, porque tem muita coisa nova, tem jogadores novos, tem tática nova, às vezes mudanças de treinadores. Então, o que eu vou fazer é fazer as minhas anotações e, óbvio, tentar encontrar o valor no live como sempre, tá? Eu quero muito ver esse jogo do Benfica aqui com o Midtjylland, é um super favorito. Eu acredito que o Benfica é bem superior em relação a volume, em relação a jogadores e pode sim dar para mim uma oportunidade de janela de estar a favor do Benfica em alguns momentos, mas lembrando que o time do Midtjylland não é besta, tá? É um bom time da Dinamarca. Outro jogo que eu quero dar uma olhada é o jogo do Mônaco com o PSV, é um jogo parelho aqui. Quero ficar de olho numa possível correção de preço inicial. O Mônaco entra com uma odd um pouco mais baixa. O San Giloés contra o time do Rangers também é um jogo parelho que eu quero acompanhar. O time do Rangers eu acompanhei durante toda a temporada 2021-2022, então é um time também que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Esses são os três jogos que me chamam um pouco mais de atenção, tá? Dá para ficar de olho também nesses outros dois jogos, mas não é tanto o meu foco. O Sheriff Tiraspol da Moldávia esteve na Liga dos Campeões, se eu não me engano, da temporada passada. Pegou o Real Madrid, pegou a Inter, né? Mas o Sheriff Tiraspol é aquele time que vem desde lá do início das eliminatórias buscando a sua vaga, por isso que foi um feito tão importante o time ter conseguido se classificar para a fase de grupos e está aí de novo tentando contra o Vitória Pilsen da República Tcheca. Temos o Ludogorets contra o Dinamo Zagreb da Croácia, também são duas equipes que eu tenho conhecimento assim antigo, não venho acompanhando recentemente essas equipes. Então, se for trabalhar também vai ser tudo pautado na leitura de jogo, tá bom? Na Série B, vamos matar aqui esse jogo do Sport contra o Criciúma. O Sport que perdeu o Lisca, joga contra o Criciúma. Se eu não me engano, o Sport é o nono colocado, não, é o sétimo colocado e o Criciúma é o nono. Os últimos jogos do Sport dentro de casa: vitória contra o Guarani, empate contra o Vila Nova, vitória contra o Londrina, empate contra a Brusque e Grêmio sem gols. Nesses 5 jogos, o time tomou apenas um gol e marcou 4, tá? Então tem um ataque relativamente sólido e uma defesa ainda mais sólida. O Criciúma fora de casa vem de um empate contra o Londrina, derrota para Tombense, venceu o Ituano, empatou com o Náutico e venceu a Chapecoense, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso querido PDF de apoio para a gente ver o que a gente tem de informação aqui nesse jogo. Vou buscar aqui o jogo do esporte para ficar mais fácil. Tá aqui, ó. O Sport venceu então 6 partidas dentro de casa, um número bacana. O Criciúma só venceu 2, mas em relação a sair na frente do placar não tem nada de muito especial. O Sport sai em 50%, o Criciúma em 40%. O que tem de especial aqui é a defesa do Sport. É muito difícil do Sport tomar gol em casa. Em 70% dos jogos o Sport ficou sem sofrer gol, mas em 40% deles o time não marcou, ou seja, a gente tem também uma deficiência um pouco aqui na parte ofensiva, acaba não sendo um time tão bom para o Masmarco. O time do Criciúma sofre bastante gol, né? Somente em 10% não sofreu, mas em 40%, assim como o Sport não conseguiu marcar. Então são dois ataques que têm uma dificuldade, né? A criação é boa,
Os dois times têm uma média de mais de 1,70 grandes chances por jogo, então a média de gols era para estar bem mais alta, mas os dois times têm deficiência na parte ofensiva e marcam praticamente o mesmo número de gols. Já na parte defensiva, o time do Criciúma cede quase 1,5 de grandes oportunidades e toma quase é, quase não, né? Toma 1,2, né? Toma 12 gols por jogo. Já o time do Sport cede 1,2, era para ter tomado pelo menos ali 12, mas tomou só 3. E isso, claro, tem a ver com a qualidade do Campeonato Brasileiro. Série B, a gente já falou sobre isso, a qualidade ofensiva, tá? Olhando aqui para o primeiro tempo, não dá para encontrar uma superioridade do Sport que justifique uma odd tão baixa. Eu acho que a odd do Sport vai muito pelo fato da defesa ser sólida, né? E também da quantidade de vitória dentro de casa. Mas não é pelo primeiro tempo. No primeiro tempo do Sport o time só venceu 20% das vezes, perdeu 20%. O time do Criciúma venceu 10% e perdeu 30%. Ou seja, tem tudo para ser um primeiro tempo um pouco mais truncado, até uma possibilidade de empate no HT. O time do Sport marca pouco e sofre pouco no primeiro tempo. O Criciúma já tem um número de gols marcados e feitos um pouco maior. Já no segundo tempo, o Criciúma mantém os seus mesmos números de vitória, empate e derrota, mas toma um pouquinho mais, aliás, toma não, faz um pouco mais de gol e toma um pouco menos, mas o grande destaque, o grande crescimento desse segundo tempo fica por conta do Sport, que passa a vencer metade das segundas etapas e não perde nenhuma, e só tomou um gol. Então, de fato, o Sport aqui cresce muito no segundo tempo. O time do Criciúma tem uma dificuldade defensiva nas bolas aéreas e os dois times, tanto o Sport quanto o Criciúma, marcam de fora da área. O time do Criciúma marcou 5 gols nesse fundamento. Não me parece ser um jogo para over, tá? Eu ficaria de olho aqui 100% no match odds, já que o Sport tem essa qualidade defensiva tão grande, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no próximo jogo que a gente tem, que é, já entrando aqui na fase de Sul-Americana, vamos falar sobre Nacional e Atlético Goianiense. O time do Nacional, o tricampeão da Libertadores Nacional, enfrenta o Goianiense, que está disputando as competições sul-americanas, se não me falha a memória, pela segunda vez. O time do Nacional tem dois fatores que pesam bastante a favor deles e eu venho nesse jogo para buscar uma leitura de lei ao Goianiense. Não vou ficar em cima do muro aqui não, tá? Eu acho que o Goianiense não vence esse jogo. Vou me surpreender muito por dois motivos, tá? Além de ser um excelente mandante, o time do Nacional vai contar com uma possível estreia do Luis Suárez, ex-Atlético de Madrid e ex-Barcelona, né, ex-Liverpool, o atacante da seleção uruguaia, artilheiro da seleção uruguaia, Luisito Suárez, e tende a ser um reforço de muito peso para esse time do Nacional. Tirando isso, além disso, tem mais uma informação que pesa bastante para o lado do Nacional, que é a questão do Goianiense estar em 3 frentes atualmente. O time tem as quartas de final da Copa do Brasil, o jogo da volta, o jogo de ida foi muito bom dentro de casa contra o Corinthians, venceu por 2-0, uma boa vantagem, vai ser difícil o Corinthians reverter isso daí. O time tem a Sul-Americana aqui contra o Nacional e ainda tem o Campeonato Brasileiro numa fase ruim, né? O time não vem jogando bem no Brasileirão, vem nas posições já de zona de rebaixamento. Então é provável que o time comece a priorizar um pouco mais as competições, porque eu acredito que o grande foco do Goianiense é se manter na Série A do Brasileiro. Então vai ter que começar a priorizar. Por isso, eu acredito num Goianiense um pouco mais recuado, tentando levar essa classificatória, essa possível classificação, para o Brasil. Tá? E com esse possível comportamento, esse cenário de recuo, esse lei ao Atlético Goianiense me agrada bastante, desde que eu tenha de fato esse cenário se confirmando. Então a gente pode ter tanto uma possibilidade de vitória do Nacional, quanto se você trabalha outros tipos de mercados mais alternativos, por exemplo, tem a galera que trabalha escanteio, né? Se o Nacional tiver o campo inteiro para, quer dizer, meio campo para jogar, né? Do meio para frente e o Goianiense todo recuado, é bem provável que o Nacional também tenha números maiores de escanteios, vença a partida em relação a esses elementos de escanteio, e eu vou buscar no Match Odds essa possível leitura para lei ao Goianiense aqui nesse jogo da Sul-Americana por esses motivos. É óbvio, o Goianiense fez bons jogos fora de casa, principalmente contra o Olímpia, mas eu acredito que por um elenco um pouco mais enxuto como o do Goianiense, o Goianiense não tem um elenco tão farto, ele vai ter que começar a priorizar, e se ele puder levar um empate para tentar decidir no Brasil, vai ser sim um bom resultado, tá bom?
e o Goianiense vai tentar resolver em casa. O Táchira com o Del Valle, deixa eu só botar aqui para vocês, daqui no PDF de apoio, a questão do Goianiense com o Nacional, tá? São dados aqui do campeonato. Aqui eu estou no Stream Factory, meu parceiro. Deixa eu voltar aqui. Aí, no notebook é complicado. Pronto. No Campeonato Uruguaio e no Campeonato Brasileiro, tá? Eu não vou conseguir fazer da Sul-Americana. Eu acredito que fica melhor eu puxar os dados aqui do Brasileiro. Então, e do Uruguai. Então eu tenho aqui o Nacional vencendo 8 das partidas que disputou em casa, 8 das 12. Em 67% das vezes o time saiu na frente do placar, tá? E só falhou em marcar em 8% das partidas. O Goianiense só venceu uma fora de casa no Brasileirão, foi o primeiro a marcar em 40%, mas também sofre gol com muita frequência. Em relação às chances criadas, tá? O time do Goianiense cria bem menos chances do que o adversário, mas é até um time até efetivo, criou ali em torno de 11 chances e fez 9 gols, mas na questão de chances cedidas tem uma média de praticamente duas grandes chances cedidas por jogo e toma 2,20. O time do Nacional já tem 0,94 de grandes chances e só tem 0,50, né? Só 6 gols sofridos, e o ataque é muito bom e é melhor do que a média. O time cria em média 1,94 de grande chance e marca 2 gols por jogo. Tá? Realmente é muito bom. O primeiro tempo do Nacional também é bem melhor. O destaque negativo aqui é a quantidade de gols sofridos pelo Goianiense e a quantidade de derrotas. 60% das primeiras etapas o Goianiense sai derrotado e o Nacional vence metade dos primeiros tempos. É isso que eu busco para ter essa leitura de ou back nacional ou lei goianiense. O segundo tempo é ainda melhor para o Nacional e ainda pior para o Goianiense. Talvez nem tão pior para o Goianiense, mas melhor para o Nacional. O Goianiense passa a sofrer um pouquinho menos de gol, mas mantém o mesmo número de derrotas de 60%, e o Nacional passa a vencer muito mais no segundo tempo, quase 60%, quase 70% de vitória. O time marca 14 gols e sofre apenas 4. Falando de gols, a gente provavelmente teria um primeiro tempo com mais gols por conta da defesa ruim do Atlético Goianiense, um segundo tempo com mais gols por conta do ataque efetivo do Nacional. No frigir dos ovos aqui, realmente o time do Nacional me parece, né, bem superior ao time do Goianiense, principalmente se o Goianiense jogar de forma um pouco mais recuada. O Táchira com o Del Valle, eu já imagino aqui também um favoritismo para o lado do Del Valle. Eu concordo com o mercado, mas a gente tem que assistir o jogo ao vivo, né? Eu não vou com esse viés todo para o jogo, porque o jogo do Del Valle contra o Lanús nas eliminatórias, nas oitavas de final, não foi isso tudo, tá? O Del Valle poderia ter feito jogos até melhores, criado mais oportunidade. O Táchira, a minha expectativa com o Táchira é bem baixa. O Táchira eliminou o Santos na Vila, foi por isso que foi tão vexatório, né? O Santos ter eliminado pelo Táchira, porque o Táchira é realmente muito ruim. Então eu não vou aqui criar tantas expectativas do Táchira, porque ele tem um bom desempenho dentro de casa, então não vou aqui crucificar tanto o Táchira e esperar esse jogo para o live. Tá? Eu tenho até aqui no nosso PDF de apoio algumas informações do campeonato do Táchira e do Del Valle. O Táchira dentro de casa venceu 6 partidas, o Del Valle fora de casa 6. O Del Valle sai um pouquinho mais na frente, os dois times falham um pouco em marcar. O time do Del Valle tem mais gols feitos, tá? Até mais do que cria. O Del Valle tem mais dificuldade de criar oportunidade, mas é um time que marca mais gols. Né? Que interessante, né? Os dois times marcam mais gols do que oportunidades que criam. Já o time do Del Valle sofre mais gols do que oportunidade que cede, e o time do Táchira tem uma defesa um pouquinho melhor, mas claro, a gente está falando aqui de competições diferentes. Tá? O primeiro tempo eu não consigo ver essa superioridade toda de nenhuma das equipes, mas no segundo tempo o Táchira tem um crescimento muito grande. Eu não sei se isso vai se refletir, mas o time do Del Valle tem uma queda bem grande aqui, principalmente gols sofridos na segunda etapa. Tá bom? O Táchira também tem uma boa bola aérea. Tá? Que mais? Vamos falar sobre Corinthians e Flamengo. Né? O jogo com as duas maiores torcidas do Brasil. O Corinthians vive hoje uma excelente fase com o Vitor Pereira. A gente precisa dizer também que o Corinthians está em 3 frentes. Né? O elenco do Corinthians é um elenco
que se tiver todo mundo disponível, um elenco bom, um elenco farto, mas o Corinthians sofre com bastantes lesões, né? Isso acontece com frequência. O time do Corinthians sofreu uma derrota no jogo de ida na Copa do Brasil para o Goianiense e está em perseguição ao Palmeiras no Brasileirão. O time venceu o Botafogo agora nesse final de semana e segue em perseguição ao Palmeiras. Inclusive tem jogo contra o Palmeiras esse mês para ver se essa vantagem diminui, né, do Palmeiras. O time do Corinthians não perde desde fevereiro na Neoquímica Arena. São 21 jogos de invencibilidade com apenas 6 gols sofridos. E o Flamengo melhorou muito com a chegada do Dorival. O Pedro conseguiu a titularidade na equipe, é um dos artilheiros. O Gabigol parou de fazer gol, né? Mudou o nome só para Gabi na hora certa. O time do Flamengo melhorou demais, vem numa fase muito boa, mas eu imagino um jogo bem estudado, assim como quase sempre Corinthians e Flamengo, né? Quase sempre é assim, bastante estudado, bastante truncado, com possibilidade de bolas aéreas, né? O Cássio e o Santos sendo os destaques da equipe. Para mim, as odds poderiam até estar mais parelhas do que estão. Acho que o mercado está dando esse favoritismo pelo elenco mais farto do Flamengo, né? Com mais opções. Mas eu acredito num jogo 100% para leitura de jogo e não me prendo a nada, né? Eu sou flamenguista, não escondo isso de vocês, mas não trago isso para o meu trabalho. Não me prendo a nenhum tipo de viés. Se eu tiver que trabalhar ali o Flamengo, vou trabalhar com toda certeza. O que vai pautar para mim é a leitura, tá? Então a gente tem aqui 2,37 o Flamengo, 3,20 o time do Corinthians até o momento, obviamente. Se a gente olhar aqui no nosso PDF de apoio, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. O time do Corinthians tem 7 vitórias, vou usar o brasileiro, tá? 7 vitórias dentro de casa. Opa! Deixa eu tirar aqui essa stream do Fluminense que está voltando do intervalo agora. São 7 vitórias para o Corinthians em 10 jogos. Em 70% das vezes o time saiu na frente. Só falhou marcar em 10% das situações. O Flamengo tem números muito ruins fora, mas é aquele Flamengo ainda do Paulo Souza, né? Então o Dorival melhorou muito a equipe no que precisava ser feito. Então esses números do Flamengo aqui fora de casa são bem mentirosos, né? Principalmente a qualidade defensiva. O Flamengo vem melhorando nisso sim, tá? Em relação à criação, o Flamengo tem mais criação e menos gols marcados do que o Corinthians. O Corinthians criou menos oportunidades, mas marcou mais gols. E o Flamengo sofre quase exatamente o mesmo número de gols que cede de oportunidade. Já o time do Corinthians tem uma defesa bem mais sólida. O primeiro tempo do Corinthians me parece mais interessante aqui em relação à intensidade, em relação à vitória. Menos gols sofridos, mais gols marcados. Mas o segundo tempo consegue ser ainda melhor. O Corinthians passa a vencer quase 60% das situações e não perde nenhuma, só toma 2 gols, marcou 8. O Flamengo segue tendo dificuldade. Lembrando, os números do PDF aqui de fora de casa são ainda na chegada do Dorival. Tem um pouquinho do Dorival já aqui, mas realmente o time do Corinthians em casa é muito forte. Um fator que, na minha opinião, pode e deve decidir essas eliminatórias é a bola aérea. Não só a do Flamengo, mas também a do Flamengo. O Corinthians tem 4 gols de cabeça, sendo 4 de escanteios. O Flamengo tem 10 gols de cabeça. Tá? O Flamengo é muito forte nesse fundamento. O time do Corinthians tem 6 gols de cabeça sofridos e 7 de bola parada sofrida. Então isso pode sim ser um fator decisivo, principalmente num jogo tão estudado, tão truncado como esse. Tá? Não imagino um jogo para gols, assim, com muitos gols nesse jogo de ida. Acho que é um jogo realmente mais estudado e eu vou focar 100% na leitura de jogo para buscar aqui correções do mercado em janelas de pressão, de intensidade maior das equipes. Tá bom? Bom, é isso. Acho que do meu planejamento é isso daí. Se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like no vídeo que ajuda bastante, participar aqui embaixo do sorteio para concorrer a uma banca de R$ 30 na Betfair. Vou deixar uma super cotação também para você abrir a sua conta na Betfair se você não tem conta. Tem que ter conta para participar do sorteio na Betfair e tem que estar inscrito no canal. Quem não é inscrito no canal, se for sorteado, eu vou sortear outra pessoa e dá para ver. Beleza? Então não esquece de se inscrever. Fechou? É sempre um prazer. Não inventa moda, faz o simples. A gente se vê amanhã. Um abraço.